começando mais uma edição do programa Urban View, um novo olhar sobre as cidades, programa que é uma produção da Urban Systems. E o nosso convidado de hoje é o mestre e doutor em Direito André Castro Carvalho, titular da área de Infraestrutura e Regulação da Queiroz Cavalcante Advocacia. Tudo bem, André? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Muito bem, aliás, o André Carvalho esteve aqui no último mês de abril desse ano conosco aqui no Urban View, ocasião em que a gente pôde debater com ele o tema aeroportos privatizados, as receitas acessórias se tornarão as principais. Foi um programa muito interessante, outro dia mesmo eu estava revendo. Se você quiser rever também é só acessar o site da Urban Systems e procurar o nosso canal Urban View. E o nosso olhar da semana, que é o tema sobre o qual vamos conversar hoje, é rodovias pedagiadas. Por que ainda existe tanta resistência ao surgimento de novas concessões? Vamos falar, entre outros assuntos, sobre quando e por que a concessão de rodovias e o pagamento de tarifas de pedágio deve ser adotado. Por que alguns governos tentam manter os reajustes de pedágio abaixo da inflação, levando as concessionárias à justiça? E como andam atualmente os processos de concessão e qual tem sido a postura do governo e concessionárias a respeito? E comigo aqui ao meu lado, como sempre, Sandra Lanza. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, Gilberto? Bem-vindo, então, André. E bem-vindo também a você que está com a gente em mais uma edição do Urban View, seja aqui via AltV, você que também está nos assistindo on demand via site da Urban Systems. Sejam todos bem-vindos. Bom, eu quero convidar vocês para votar na nossa enquete do dia que já está bombando lá no site da Urban Systems, urbansystems.com.br. A pergunta de hoje é: como você avalia o pagamento de pedágios em rodovias? Primeira opção, positivamente, existe retorno em qualidade de serviços. Segunda opção, apoio, mas as tarifas deveriam ser menores. Ou terceira opção, negativamente, nós já pagamos impostos por essa infraestrutura. Eu aguardo a sua participação. Lá no final do programa a gente traz o resultado e o André comenta com a gente. Muito bem. Como você bem sabe, pedágios em rodovias é um tema polêmico por excelência. Continua rendendo muita discussão entre aqueles que apoiam a ideia, porque consideram que as rodovias em concessão para operadores privados deram um salto quântico de qualidade e prestação de serviços, e aqueles outros que acreditam que os impostos pagos ao governo são mais do que suficientes para garantir estradas de qualidade, ou seja, uma estrada de boa qualidade gratuita é obrigação do Estado. Nesse Urban View, então, nós vamos entrevistar o André, especialista no assunto, que vai nos dar sua visão dessa questão e também a respeito de uma queda de braço que vem sendo travada entre governos e concessionárias em relação aos reajustes das tarifas. André, vamos começar a nossa entrevista, então, perguntando para você o seguinte: qual é a razão de, após quase 20 anos da primeira concessão de rodovias, né? Ou seja, que ele não passou já 20 anos, ainda existir muita resistência ao surgimento de novas concessões rodoviárias? Porque o pessoal é tão contra. O caso das rodovias, Gilberto, é interessante por conta do seguinte: sempre foi uma estrutura que é gratuita, é considerada algo que garante o direito de ir e vir, e isso sempre foi encarado pela sociedade como algo que o Estado deveria prover. Então, se a gente olhar até a evolução histórica das rodovias, a gente percebe que inicialmente elas surgiram como caminhos públicos, foram aos poucos passados como um caminho privado, algo que é realmente cobrado do usuário, e isso nunca foi assimilado justamente porque você vislumbra isso como uma forma de não garantir o direito de ir e vir. E se a gente olhar, por exemplo, a experiência internacional, há muitos países em que não há cobrança de pedágio. Se a gente olhar a Alemanha, por exemplo, e isso acaba sendo às vezes um paradigma, né? Você fala, bom, se um país desenvolvido como a Alemanha não cobra pedágio, por que outros teriam que cobrar? Só que a gente percebe, se for fazer um apanhado do mundo inteiro, praticamente a maioria dos países do mundo tem um tipo de cobrança por esse tipo de infraestrutura. Porque é a forma mais justa de você realmente cobrar daquele que utiliza a rodovia e não de toda a sociedade. Ou sem o pedágio, o que pode acontecer? A infraestrutura vai ser financiada por impostos, por outros tipos de tributos e outros tipos de cobranças à sociedade que realmente não se vão valer desse tipo de infraestrutura. Então, por exemplo, alguém que nunca viaja aqui ao litoral, que não tem carro, né? Aliás, boa parcela da população ainda não tem carro, né? Sim, exatamente. E aí o mais injusto é, como você bem disse, o carro acaba sendo uma forma de você conectar o usuário ao serviço. Então, primeiramente, surgiram os pedágios como uma forma de cobrança e, mais recentemente, no século XX, a cobrança pelo combustível. Então, os Estados Unidos cobra um imposto alto sobre o combustível e o Brasil também acabou adotando
essa técnica por meio de imposto único em meados da década do século passado, e hoje a gente tem a CID Combustíveis que, em tese, os recursos deveriam ser usados para financiamento da Então, mas existe assim, o pessoal do lado que critica, eu já ouvi assim, muita gente falando assim, pô, mas a partir do momento que eu pago um IPVA, que é um imposto sobre propriedade de veículos automotores, eu já não deveria estar pagando pelo direito de trafegar nas ruas? E outra crítica também que eu ouço é o seguinte, os impostos é uma distribuição mais justa do imposto, porque quem não usa estrada, teoricamente, não paga. Mas, ao mesmo tempo, também não há uma redução de imposto a partir do momento que são colocados os pedágios em operação, né? Como é que você vê essa discussão? Quanto ao IPVA, acho que há, às vezes, um pouco de, não diria erro, mas falta de informações na própria cobrança do imposto, né? Porque a forma que ele foi estruturado, ele substituiu toda aquela cobrança que era vinculada à estrutura rodoviária, como o imposto único sobre combustíveis, a taxa rodoviária única, dentro do histórico brasileiro de cobrança por rodovias. Ele acabou substituindo, e a receita do IPVA, ela não teve aquele vínculo original ao uso das rodovias. Então, por exemplo, o IPVA que é pago pelos veículos, ele vai custear salário de professores da rede de ensino básico, de ensino fundamental, ela vai custear... Quer dizer, ele não tem uma vinculação, o IPVA não tem vinculação com destinação às vias pavimentadas em geral. Ele acaba sendo, por mais que seja imposto cobrado sobre o veículo, em tese isso acabe psicologicamente as pessoas vinculando ao uso das rodovias, não necessariamente ele é gasto em rodovias, ele é um imposto que pode ser utilizado para qualquer outro tipo de gasto público. E aí o grande erro, talvez, da cobrança do PVA é não ter esse esclarecimento. Não diria um erro, mas acho que é o grande problema em si da cobrança do PVA. O pedágio não, o pedágio já recupera aquilo que os economistas chamam de princípio do benefício. Ou seja, quando você ofere um determinado benefício pelo uso da infraestrutura, você paga por isso e de certa forma, você traz uma justiça na tributação. E aí vem outro ponto que você comentou, por que não há uma redução dos impostos, né, já que tem a cobrança do pedágio? E é justamente pela cobrança do pedágio e aí os economistas, principalmente os economistas do setor público, defendem que a partir do momento que você começa a cobrar diretamente do usuário pelo princípio do benefício, você acaba tendo uma folga fiscal para poder investir nos setores que a gente sempre vai ter demanda, então saúde, educação, e em tese os recursos que deixariam de ser gastos na rodovia deveriam ser gastos nessas áreas. Agora, como isso é feito na realidade, já é um outro problema, problema de gestão pública. Eu tenho uma informação bem interessante aqui que acho que ilustra também um pouquinho do que a gente está falando. O Brasil já tem a maior malha de rodovias com pedágio do mundo, quase o dobro da segunda colocada, que, como você colocou, é a Alemanha. A que você deve? A que fatores você deve essa questão? O Brasil, na verdade, se a gente pegar em termos proporcionais, é óbvio que a malha rodoviária brasileira em relação de não pavimentada e pedagiada e não pedagiada, ela vai ser maior porque a proporção de rodovias pavimentadas, a extensão, é muito menor, por exemplo, dos Estados Unidos. Se a gente pegar os Estados Unidos ou a Rússia, outros países em que a malha pavimentada é enorme. Então, provavelmente, em termos absolutos, a gente tenha talvez mais malhas pedagiadas. Eu não tenho esses dados de cabeça, mas tem um livro muito bom de um autor cujo título é O Mito do Rodoviarismo Brasileiro. Ele fez esse apanhado numericamente da proporção e mostra que o Brasil, se a gente for olhar em termos de colocação, ele aparece em 10º quando a gente considera a extensão total das rodovias. Porque o Brasil vai ter em torno aí de 15 a 20 mil, número exato eu não sei, mas em torno de 15 a 20 mil quilômetros de rodovias pedagiadas, que é muito inferior em termos proporcionais a outros países. Então, em termos absolutos, sim, mas em termos relativos, não. Agora, nessa questão da tarifação no pedágio de estrada também, muita gente esquece, né? Você tocou num ponto interessante. Historicamente, as estradas sempre foram gratuitas. Então, quando se resolveu cobrar pedágio sobre as estradas, isso gerou uma certa revolta. Agora, todos os outros demais meios modais, você, na verdade, paga imposto também, né? Quando você viaja de avião, a gente na verdade, é que a gente não vai lá no balcão e paga um pedágio para andar de avião, e nem quando a gente está na rodoviária, a gente vai no balcão e recolhe um pedágio para andar de ônibus. Mas no preço da passagem já está incluso a taxa aeroportuária e a taxa da rodoviária, né? E dentro da passagem do ônibus, obviamente, também estão inclusos os pedágios. Então, quer dizer, também acho que tem um pouquinho dessa questão de uma coisa que já vem embutida no preço e uma coisa que está declarada no preço. Aí tem uma linha de economistas, eu sou advogado, mas muito curioso com a economia.
e tem uma linha da economia que é a economia comportamental. Eles analisam justamente como o impacto da economia, e aí no caso da tributação, ser uma economia comportamental nas finanças públicas. E o interessante é, por exemplo, o pedágio, se a gente for olhar bem, ele é pago em dinheiro, diferentemente das tarifas que as pessoas compram online ou compram via cartão, etc. E é o mesmo problema que o pedágio sofre quando vai ser reajustado, é o mesmo problema que o transporte público sofre, porque é pago em dinheiro, então a pessoa vê os 20 centavos ali que ela vai pagar, é nítido a diferença. Dói mais porque é pago em dinheiro. Então, isso aí acaba trazendo também um viés contrário a qualquer tipo de cobrança e inclusive ao aumento dessas tarifas. Essa questão da economia comportamental é curiosa. Eu pago meus pedágios com aqueles tags. Sem parar, daqueles programas que você paga. Então, você parece que você não está pagando pedágio. Exatamente. Você passa, Bom, mas bem, fora a piadinha é o seguinte. Uma pergunta importante. Quando e por que a concessão de rodovias e o pagamento de tarifas de pedágios deve ser adotado? Quando é o momento que você olha para uma rodovia e fala assim, bom, está na hora de você fazer uma concessão dessa rodovia e está na hora de ser cobrado o pedágio dessa rodovia? Olha, depende muito do momento político que a gente vive, da situação econômica do país. Se a gente olhar as primeiras concessões de rodovias, principalmente da década de 90, né, foi quando houve um novo movimento de cobrança privada por essas infraestruturas, se a gente olhar bem, o movimento ali era de recuperação de uma malha que estava degradada. Né? Então a gente pega, por exemplo, as principais rodovias do país, Dutra, Fernão Dias veio depois, mas a Dutra, a própria Bandeirantes, aqui, só para ficar no exemplo de São Paulo. A ideia era que essas rodovias, embora sejam boas, mas não estavam em condições ideais para que isso dinamizasse a economia. A gente passou recentemente por uma nova onda, principalmente meados da década passada, com novas concessões de rodovias federais que estavam nessa situação. E hoje, se a gente olhar bem, há poucas rodovias em que há uma grande demanda e que com o preço do pedágio você consiga se autossustentar, ou seja, o pedágio vai pagar aquela infraestrutura. Então hoje o grande foco dos governos tem sido rodovias em que tem algum potencial de crescimento, por exemplo, o caso da Tamoios aqui em São Paulo, que você tem um potencial de crescimento da ligação aí do Vale do Paraíba com o litoral norte de São Paulo, só que infelizmente... E o Porto de São Sebastião também. O Porto de São Sebastião também, é bem lembrado, só que infelizmente você não tem uma demanda que vai garantir essa tarifa por um preço razoável. Então, ao mesmo tempo você não pode cobrar R$30, 40 pelo pedágio, você vai precisar do que o Estado continue aportando recursos para que, em vez de ele investir em obras, como ele vem feito hoje com uma autarquia que é o DR, vai ser delegado para a iniciativa privada e aí ele vai, por algum motivo, subsidiar a tarifa, ou seja, vai ter uma contraprestação para que essa tarifa seja mais barata e você possa comprar pedágio por meio de uma empresa particular. Então depende muito do momento. Hoje a gente vê um momento em que as rodovias são vistas como uma forma de estímulo à economia de uma região e por isso até que antigamente o programa era muito litorâneo, as rodovias sempre perto do litoral, hoje o programa está se interiorizando, ou seja, a gente vê muito mais rodovias pedagiadas em Mato Grosso, Goiás, estados que em Minas Gerais que não haviam pedágio. Uma questão que assim, existem diferenças entre políticas de governos federais e estaduais? Existem estradas municipais, né? Sim. Estaduais e federais. Me parece que não existe como se fosse uma espécie de uma política nacional ou uma forma de agir que seja semelhante em todas o governo federal, eu percebo pelo que a gente vê na mídia e tal, o governo federal tem uma maneira de abordar a questão da privatização da estrada, da tarifa, etc e tal. Os governos estaduais têm outra. Sim. E os governos municipais nem sei se as têm, entendeu? Existe essa diferenciação? Não existe uma política única ou uma política nacional para isso? O que a gente tem de política nacional no setor de transporte é a política nacional de aviação, mas ela não se preocupa com essa questão da concessão. Política nacional da aviação? De viação. Plano Nacional de Viação, desculpa. Sem o A. Sem o A. Viação. Viação. Bom, obviamente ele cuida da estruturação do tráfego, do trânsito no Brasil, das rodovias, mas não da questão do investimento. Então a questão do investimento fica muito para cada governo na sua esfera federativa, seja federal, estadual ou municipal. Alguns governos optaram por concessões, como o governo federal, evidentemente, e alguns governos estaduais, vão ficar aqui com o exemplo de São Paulo, mas tem Paraná, Pernambuco, outros estados também têm concessões.
E os governos municipais acabam não olhando para isso. Então, se a gente olhar, por Existe exemplo, algum caso no Brasil que seja do seu conhecimento de governo municipal ter alguma estrada tem da linha municipal? amarela. A linha amarela no Rio de Janeiro é uma concessão municipal. Atualmente é a única concessão municipal. É a única concessão municipal existente no Brasil. E, Quer dizer, uma via municipal está dentro do município e mesmo assim ela é operada por uma concessionária. Uma concessionária privada. Isso poderia ser feito, por exemplo, em São Paulo. Se a gente, para chegar aqui, a gente tem que vir pela 23 de maio. 23 de maio poderia ser quase uma rodovia. Né? Ou uma marginal Tietê, por exemplo. A marginal já é estadual. É estadual já. Estadual, mas a 23 de maio é uma avenida do município de São Paulo. Então, você poderia pensar numa política de pedágio urbano, por exemplo. Mas os governos municipais não se preocupam muito com isso, até pelo menor volume. E é o que você comentou da diferença de abordagem. O governo federal ele tem uma abordagem atual de cobrança de pedágio pelo menor preço possível, talvez tem alguns jornalistas brincam. É o foco da menor tarifa. Vence quem cobrar o menos do usuário. Exatamente. Alguns jornalistas até brincam, é o fetiche pela menor tarifa. Então você busca a menor tarifa a qualquer custo, não importa se... O serviço pode ser uma porcaria, a pode estar uma bomba, mas enfim, estão pagando barato, é isso. O importante é o preço. E a gente percebe que isso, obviamente, tem seus méritos sociais, de você conseguir manter uma tarifa ao preço baixo, mas o serviço não vai ser o mesmo padrão do que se espera quando você tem uma concessão. Se a gente olhar o exemplo do estado de São Paulo, das concessões, principalmente, a gente estava conversando aqui antes do programa, da Castelo Branco, ou Bandeirantes, ou mesmo aqui Imigrantes, e esse modelo se prolongou agora para Ayrton Senna, outras rodovias, e deve ir para Tamoios. O foco é diferente, o foco é mais na qualidade do serviço. Isso pode, obviamente, acarretar uma tarifa um pouco maior. E por isso que tem sempre aquela discussão, por que os pedágios de São Paulo são tão caros? Ou seja, isso para a gente entender. Nesse segundo modelo, então, o governo, digamos, desenha um nível mínimo de exigência de qualidade e o preço da tarifa passa a ter um peso também nisso daí, mas não é o único fator de decisão. Quer dizer, é a tarifa aliado a um conjunto de exigências mínimas de qualidade, é isso? A forma, por exemplo, que o governo de São Paulo adotou nessa primeira etapa dessas concessões mais antigas, é que o preço da tarifa é fixo. Então, por exemplo, Imigrantes e Bandeirantes, são rodovias díspares, não vai para o litoral, para o interior, tem o mesmo valor de pedágio. Só que quem seria o vencedor da licitação? Aquele que oferecesse o maior valor de outorga, ou seja, o maior pagamento pelo uso daquela infraestrutura por um prazo determinado. Então, o modelo já vinha uma tarifa cravada, um preço já fechado. Definida pelo governo do estado. Pelo governo, sim, uma tarifa por quilômetro. Tá. E aí quem venceria a licitação é aquele que ofereceria o maior valor. E por isso que a gente tem muito mais definida a questão dos investimentos e da qualidade do serviço do que quando você prioriza a questão do menor preço. O menor preço, para você chegar no menor preço, você vai ter que, obviamente, abrir mão de algumas atividades que você teria que fazer na rodovia. Mas dentro da política do menor preço, você não poderia incluir exigências mínimas de qualidade ou de prestação de serviços? Isso a gente fala, parece que não existe, né? Que realmente foi... Obviamente, nos contratos há esse tipo de exigência, só que a questão são os padrões, né? Você não pode querer ter, por exemplo, uma rodovia federal da segunda etapa ou da terceira etapa com os mesmos padrões de uma rodovia paulista da primeira etapa, que os modelos de concessões foram diferentes. Então, para se chegar naquela tarifa, você vai ter que, obviamente, abrir mão de algumas obrigações que são mais leves, entre aspas, do que as concessões anteriores. E na sua opinião, como especialista no assunto, qual é o melhor modelo? Olha, o melhor modelo, é difícil chegar no melhor modelo, mas eu percebo que... Ou pelo menos com base em resultados. Com base em resultados, eu acho que se a gente pegar as 10 melhores rodovias do país, 9 são de São Paulo, 9 estão no estado. Foi um modelo bem sucedido, obviamente ele acabou sendo mais oneroso para a população, isso é inegável. Você teria que achar, aí é aquela resposta de sempre, né? Chegar no meio termo entre tarifa e preço. Isso tem sido feito, novas modelagens, você tem um valor de outorga a ser pago, então você tem um valor a desembolsar pela infraestrutura e um certo ali, controle da tarifa, ou seja, a tarifa teria um valor máximo e você também escolheria o vencedor pelo aquele que oferecesse a menor tarifa. Talvez esses modelos, esses arranjos mistos sejam a solução. O caso da Tamoios também é interessante porque você vai ter um aporte do governo do estado, então o pedágio vai ficar num nível até menor do que a gente paga atualmente no estado, mas os níveis de serviço vão ser praticamente os mesmos. Então você tem ali um equilíbrio também entre o valor do pedágio e a qualidade. Esses são modelos de parcerias público-privadas. Nesse modelo da Tamoios haveria um subsídio, digamos, do Estado. A tarifa real, por exemplo, custaria 10. A concessionária cobra 5 e o Estado aporta mais 5. Exatamente. Então, em vez de você ter o 100% do subsídio, que hoje é via imposto, né?
quem custeia a Tamoios é praticamente todo mundo, mesmo quem não usa, você vai ter ali pelo menos uma parte sendo custeada pelos usuários e a outra vai continuar o subsídio do Estado, né, o custeio do Estado por meio do aporte. Esses são modelos agora que têm sido tentados. Por exemplo, se a gente olhar em Minas Gerais, a MG 050 tem um modelo assim, em Pernambuco também tem outro modelo parecido, numa concessionária chamada Rota do Atlântico, e aqui em São Paulo, com esse projeto da Tamoios, talvez a gente tenha esse modelo de PPP também, que tem sido hoje a principal tentativa dos governos estaduais para tentar chegar nesse equilíbrio que você falou, no melhor modelo, né? O Urbanview de hoje está entrevistando André Castro Carvalho sobre o tema rodovias pedagiadas, por que ainda existe tanta resistência ao surgimento de novas concessões. E a Sandra tem uma participação, Sandra? Tem, na verdade é uma questão minha, uma dúvida sobre o gerenciamento dessas concessões, né? Como é que você vê, por exemplo, estatais para gerir rodovias pedagiadas, como é o caso do Rio Grande do Sul, que tem empresa gaúcha de rodovias? Isso interfere nessa tarifa, interfere na qualidade? Como você enxerga essa questão, André? A forma que você vai modelar, quando você envolve um ente público, evidentemente é mais complicado. Obviamente, sempre tem aquela discussão que nem cabe a gente entrar aqui, mas sempre falar, o particular ele é mais eficiente que o setor público, aí a pessoa fala, mas é a Petrobras, então sempre vai ter exemplos de sucesso dos dois lados, tanto do setor público quanto do setor privado. No caso específico que você comentou do Rio Grande do Sul, o grande problema é que as rodovias foram delegadas para essa estatal, gaúcha, estadual, para prestar o serviço, só que muitas das obrigações foram retiradas a fim de que a tarifa pudesse ficar num nível mais aceitável, que se entendia que a tarifa era muito cara. E aí, por exemplo, serviços de guincho, socorro, isso aí foi praticamente eliminado. Isso tem sido uma grande questão, uma grande discussão no Estado, porque não adiantou nada você reduzir a tarifa, sendo que o serviço também foi... Aliás, essa é uma questão também, só chamar a atenção aqui para quem está nos assistindo, eu acho que o André vai concordar comigo, que muitas pessoas veem o pagamento da tarifa do pedágio como um pagamento pelo direito do uso, né, do solo, né? Ou seja, minimamente o asfalto teria que estar em boas condições. Mas, na verdade, uma boa concessão, né, e um pedágio bem cobrado envolve muito mais do que a estrada em si. Sim, hoje a gente evoluiu muito desde aquele conceito clássico de mera manutenção da infraestrutura. Os aeroportos provaram isso, né, porque eles eram encarados como infraestrutura, você teria que fazer um reparo ali, pintar e acabou. Hoje a gente tem uma tecnologia de gestão muito forte, tanto em rodovias quanto em aeroportos. Daí a preocupação do governo federal quando queria ter empresas estrangeiras aqui na gestão aeroportuária, apropriar-se dessa tecnologia. E isso acontece também no setor de rodovias. Você disse, vai muito além da mera questão de manutenção da via, mas tem todos os serviços acessórios que são oferecidos para o usuário, tem toda a gestão de centro de controle operacional, que é feito pelo centro de controle operacional, que verifica se, por exemplo, alguém invadiu a pista, se tem algum objeto, e isso tem que ser retirado em um tempo mínimo que está definido no contrato. Então é muito mais complexo que só a manutenção, você tem toda uma operação por trás, como qualquer infraestrutura. Hoje todas as infraestruturas são vistas dessa forma. E aproveitando o ensejo, quais são que contrapartidas, por exemplo, que contrapartidas deve ter um bom contrato de concessão? Ao investidor. Ao investidor. A primeira contrapartida que eu acho que cabe a todo investidor é entregar o serviço acima do que recebeu, né? Porque, inclusive, é interessante que no começo das primeiras concessões aeroportuárias sai uma pesquisa da SAC em que entre os melhores aeroportos e os piores eram 2 aeroportos privados que tinham acabado de ser concessionados. Aí, obviamente, você tinha justificativa porque eram contratos recentes do Estado. Então, isso causa um sentimento de revolta na população, que aí vem toda a discussão. Bom, para que passar para a iniciativa privada se no setor público estava melhor? Essa é a principal contrapartida. E os contratos tentam amarrar dessa forma, ou seja, toda vez que você tem uma licitação, uma concessão de uma infraestrutura, pode ter certeza que ela, se depender do contrato, ela vai chegar num momento melhor para o usuário. O grande problema é se a concessionária vai poder executar ou não. E aí é aquela questão de que você tem que selecionar bem o seu parceiro por 30 anos, por 25 anos, para não ter problemas futuros. Indo bem agora dentro da sua área de especialidade, que é a advocacia, como é que está o marco legal dessa questão da concessão de rodovias? Existe temor ou falta de confiança dos investidores privados em função de incertezas?
eu sei que a aviação existe a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. Existe uma agência que regula isso no governo federal? No âmbito federal, a NTT. NTT. A NTT, que é a Associação Nacional dos Transportes Terrestres, né? Isso, e em São Paulo é a TESP. E São Paulo, no governo do estado de São Paulo, é a TESP. Como é que fica isso? Como é que tá assim, a visão dos investidores dessas empresas, como Ecovias e outras tantas aí? Como é que elas olham? Como é que tá a questão legal hoje no Brasil? Hoje o principal desafio, a gente tem um marco legal bem estruturado no setor. O principal desafio ele é anual, na verdade, é sempre na época do reajuste. A gente acompanhou recentemente no ano passado, com os protestos de junho de 2003, as tarifas foram congeladas, né? Não houve reajuste e com isso... Quer dizer, eu me lembro que na época o governo do estado de São Paulo negociou com as concessionárias que não fosse feito o reajuste, porque estava no auge das ondas dos protestos pela mobilidade urbana, né? Exatamente. E aí agora voltou essa questão dos reajustes e está uma briga do governo do estado de São Paulo com as concessionárias. O que aconteceu foi o seguinte, o estado de São Paulo obviamente não poderia deixar o contrato desequilibrado, porque às vezes as pessoas confundem aumento com reajuste. O reajuste ele é a recomposição do dinheiro no tempo. Como o nosso aluguel é reajustado, os nossos serviços são reajustados, tudo é reajustado conforme você tem o lapso de 12 meses, ou seja, o IPCA ele é implacável, não tem como fugir. E naquela época, obviamente, se você segurando o reajuste, você ia causar um desequilíbrio nos contratos. E aí o governo do estado optou por algumas medidas, por exemplo, cobrar por aquele eixo suspenso dos caminhoneiros, que antes era cobrado, tinha uma discussão jurídica que só podia cobrar os eixos que estivessem em contato ao solo. E aí o governo do estado de São Paulo permitiu que não importa se está em contato ao solo ou não, você paga pelo número de eixos do veículo. E isso até tinha muita discussão, porque muitos caminhoneiros acabavam levantando, tinha um mecanismo automático de levantamento do eixo. Então você conseguia suspender o eixo, passar e pagar menos pedágio. Então tinha muita discussão. Mesmo o caminhão carregado. Mesmo o caminhão carregado. O resto da estrada ele estava com todos os eixos baixados, mas quando chegava no pedágio... Aquela regra do faquir, né? Quanto menos pontos de pressão, maior dano que você vai fazer ao pavimento. Inclusive, essa é a sua crítica ao reajuste aqui no estado de São Exatamente, Paulo, né? Quer dizer, aí, o reajuste foi feito de forma equivocada, segundo a sua visão. Exatamente. Aí o que aconteceu? Isso foi uma medida para tentar mitigar isso, minorar esse efeito, que não seria a medida mais correta, a medida correta sempre é o reajuste. E agora, em 2014, por alguma razão, foi contratado um estudo, teve uma história, uma briga concessionária, reguladora, etc. E aí se constatou, não, essa medida que foi tomada está causando desequilíbrio agora para o outro lado, para o lado do Estado, ou seja, o concessionário está ganhando mais do que deveria na visão do regulador. E aí foi obviamente apresentado o propósito de reajuste de novo dentro do IPCA, e aí o regulador, a agência reguladora falou, não, esse reajuste está muito elevado, eu não vou reajustar no IPCA, vou reajustar abaixo do IPCA. E tudo isso deu uma discussão judicial, as funcionárias, que eu acompanhei na imprensa, as funcionárias acabaram indo a juízo, só que no Tribunal de Justiça elas perderam a liminar, eu não sei bem o que aconteceu processualmente, mas eu sei que foi mantido o reajuste abaixo da inflação. Isso, evidentemente, não é a medida mais correta, porque se confunde reajuste, que é o automático do que eu falei do que é uma correção, né? É uma correção do valor, com medidas de reequilíbrio, que foi o caso do eixo suspenso. Isso aí teria que ser apurado mais para frente. Você só vai saber realmente se isso vai ter impacto num processo de revisão tarifária que é bem diferente do reajuste. Agora, esses contratos são de longo prazo, né? Quer dizer, aí eu volto à minha pergunta, quer dizer, o governo começa, não, era IPCA, mas como nós vamos fazer menos IPCA, não, mas agora teve protesto, eu não deixo, aí as concessionárias entram esse clima todo não vai gerando uma insatisfação por parte dos concessionários e um clima de desconfiança, por exemplo, a novos investimentos, Sim. Caso seja feita novas licitações? Sem dúvidas. O grande problema hoje, diferentemente do passado, muitas concessionárias são, na verdade, são pertencidas a grupos que são listados na Bolsa de Valores. Então, qualquer movimento nesse sentido tem um impacto tremendo no valor de mercado dessas empresas. E toda vez que uma decisão dessa vem a público, é tomada pelo órgão regulador, o impacto não é só na regulação em si, no preço da tarifa, mas sim para quem investe no setor. Isso, como você bem disse, acaba afugentando novos investimentos, porque você pensa, bom, eu vou investir num setor que é totalmente manipulado, no bom sentido, você
pode escolher se dá reajuste ou não, quanto você dá, ou investir no setor que é mais sólido, e aí você acaba tendo uma migração. Ou mais do que uma questão disso, vou investir no Brasil, que é um uma país que não discussão. tem um marco regulatório estável, uma justiça, digamos, confiável, ou vou investir em outros países, né? E acaba, porque o dinheiro é global hoje, né? Ele vai para onde ele é melhor acolhido, né? Pra você ter uma ideia, a gente tem muita concorrência aí, concorrência entre aspas, mas muitos investidores que olham para o Brasil olham concessões de rodovias no Peru e na Colômbia. E eu tive a oportunidade de analisar aí com alguns advogados desses países. A gente percebe que o mecanismo de segurança jurídica que eles têm para investimentos é muito maior, os reajustes, você não tem essa discussão sobre reajuste, a taxa de retorno é muito mais sólida, você sabe quanto você vai receber, aqui você sempre tem uma discussão se está alta ou se está baixa e tentam às vezes mexer na taxa de retorno. Então a gente acaba às vezes perdendo investimentos para esses países. Por exemplo, teve recentemente uma concessão na Colômbia em que apareceram empresas do mundo inteiro, da China, de vários países. Aqui normalmente sempre são as empresas brasileiras, salvo algumas exceções, porque quem já está acostumado com a regulação brasileira, dificilmente um novo operador, um chinês, um coreano, alguém vai querer se aventurar no ambiente desse. O cara olha para o ambiente brasileiro e fala assim, não, mas deixa para lá, melhor. Mas Passa a falando vez. passa a vez, nessa bagunça toda, eu queria que você contasse um pouquinho, eu e a Sandra, né, a gente estava conversando outro dia, a gente viu aí ao longo desses últimos tempos, teve muita notícia sobre as licitações de concessão do governo federal, né? Eu me lembro até que tem uma licitação, não saberia precisar quando é que ela ocorreu, que inclusive não apareceu nenhum concorrente. Teve bastante história com as licitações do governo federal. Conta um pouquinho da sua visão, o que aconteceu e qual a razão de ter acontecido? A gente às vezes o mercado é surpreendido, ou a sociedade quando não aparece ninguém, mas quem trabalha com isso diariamente sabe, você consegue farejar quando isso vai dar problema ou não vai dar problema. Por exemplo, não tem nada a ver com rodovias, mas é um exemplo interessante. O caso do metrô aqui de São Paulo. Foi feita uma licitação da linha 6, né, vai ser um projeto importante para a cidade de São Paulo, para o estado, e tinha um problema com relação às desapropriações, que obviamente quem vai participar da licitação já estava alertando o poder público, estava modelando essa concessão, que isso pode dar problema no futuro, é uma parceria público-privada. E é um risco muito elevado, dessa forma não dá para entrar num empreendimento desses. E isso aparentemente foi sendo levado, sem foi ignorado, sem muito solenemente ignorado, sem muita atenção. E aí no dia da licitação não apareceu ninguém. Interessante que eram só 2 consórcios que tinham interesse. Um deles participou da modelagem porque ele apresentou o projeto inicialmente. O outro também apresentou, mas não foi 100% aproveitado. Mas de um consórcio era claro que ele deveria aparecer porque ele se interessou na modelagem. E depois isso, obviamente, recebendo essa notícia do mercado de que não tem interesse num projeto desse, o setor público falou, não, realmente vamos tentar ajustar de uma melhor forma aqui. Com isso perde-se tempo e dinheiro. E com isso você perdeu um bom tempo, alguns meses, né, para iniciar a licitação. E aí foi feita uma nova licitação e aí, resolvendo esse problema da desapropriação, isso acabou sendo licitado. Então, voltando a... Por que alguns empreendimentos não dão certo? Por exemplo, a gente pega ali no setor de ferrovias também, teve um caso desse na esfera federal, tinha um projeto grande do Maranhão e o Pará, que era de Açailândia até Vila do Conde. Você tem uma estabilidade regulatória, o mercado ele dá um feedback, né, ele dá um subsídio para dizer, isso aqui desse jeito não dá, a prática de mercado é isso, mas às vezes não é muito bem recebido por órgãos governamentais. E aí o projeto não sai do lugar. Acho que o grande desafio para uma boa modelagem hoje, quando a gente fala por que em outros países dá certo, é mais rápido, os países escutam muito mais quem vai executar a obra, que é o mercado, né? Que é uma construtora, que é uma empresa que vai explorar. Então o processo de escolha é diferente também. Você ouve o feedback deles e eventualmente você negocia. Que faça jus à expressão parceria público-privada. Exatamente. Né? Ou seja, todo mundo entra com a sua margem de contribuição. Né? Exatamente. Muito bem, o programa de hoje, onde a gente conversa com o André Castro Carvalho, titular da área de Infraestrutura e Regulação da Queiroz Cavalcante Advocacia, começa a aproximar do final e eu quero, antes da gente ver o resultado da enquete aqui com a Sandra, fazer uma pergunta para você que de repente, né, deve ter um monte de gente que está assistindo aqui, que continua contra pedágio e, né, deve estar aqui do outro lado lá do vídeo falando assim, de pedágio e tal. Queria que você falasse para você, na sua opinião, você que é um
um entusiasta, digamos, do pedágio, é a favor dessa cobrança. Qual é o melhor argumento a favor da cobrança de tarifa de pedágio nas rodovias? O que derruba aí o argumento de quem é contra? Eu acho que é o argumento da justiça, quando a gente fala por que o pedágio ele é bom, porque ele é justo, que ele vai cobrar de quem paga e quem tem capacidade de pagar, quem anda de veículo, e não toda a sociedade que precisa, às vezes não é nem usuária disso, obviamente ela é usuária indireta, mas não é usuária direta, e acaba pagando indiretamente com os impostos que são embutidos no ICMS, no que ela compra, no que ela consome. Então você sobra mais dinheiro, entre aspas, sobrar, né? Nem sempre isso acontece, mas sobra mais dinheiro para você justamente gastar com quem realmente mais precisa da presença do Estado na sua vida. Então, eu acho que justiça tributária, justiça fiscal, o pedágio ele é um símbolo disso. Qualquer tarifa, o pedágio, a tarifa, o ônibus também, por que passe livre não dá certo? A gente tem umas propostas políticas de passe livre, porque toda vez que você oferece um subsídio ao sistema, alguém vai ter que custear isso. Então, ou você subsidia direto o usuário, você dá o dinheiro para ele pagar, ou então você cobra igual de todo mundo. Então, e esse acho que é o grande argumento da justiça tarifária que envolve pedágio de todas as tarifas. E o pedágio sustentável, né, que está aí também sendo discutido, é um sonho possível na sua visão? Você diz com relação ao meio ambiente? A tudo, na verdade, a questão financeira, meio ambiente, enfim, os 3 pilastros. Hoje a gente olhar os projetos de infraestrutura, eles tentam, obviamente, trazer mecanismos de sustentabilidade ambiental. Isso vai se refletir, de certa forma, na tarifa. Talvez a gente tenha que pagar um preço um pouquinho maior para ter, obviamente, uma menor agressão ao meio ambiente. Eu vejo isso como um preço que a sociedade está disposta a pagar, ou seja, tudo que eventualmente possa, obviamente nem todo caso, mas no caso do pedágio acho que sim, que possa custar um pouco mais caro, mas que possa ter um dano ambiental menor, é uma tendência. A dificuldade hoje é modelar isso, de você colocar isso num contrato, mas tem discussões teóricas e que, obviamente, a própria lei de licitações ela foi adaptada há uns 3, 4 anos para prever esse tipo de mecanismos, então acho que é o futuro, como você bem disse. Muito bem, vamos checar então agora o resultado da nossa enquete que está lá no portal da Urban Systems. Vamos lá, então, nossa pergunta era como você avalia o pagamento de pedágios em rodovias? 28% disseram apoio, mas as tarifas deveriam ser menores. 33% disseram positivamente, existe retorno em qualidade de serviços. E 39% negativamente, nós já pagamos impostos por esta infraestrutura. Ganhou negativamente, mas esse número abaixou um pouquinho, não é isso, Gilberto? Durante o programa ele abaixou um pouquinho. As pessoas interessante que notar que a maioria simples da pesquisa diz que negativamente, quer dizer, ela não avalia de uma boa forma o pagamento de pedágio, mas a soma do positivo e do meio termo Sim. ainda supera, digamos assim, o negativo, né? Qual a tua avaliação dessa questão? Eu acho que isso reflete o posicionamento da sociedade com relação a tudo, né? A cobrança. Se a gente perguntar, por exemplo, quem é a favor de passe livre para estudantes, que é uma proposta que a gente está vendo governamental para as eleições, a gente talvez tenha mais ou menos essa proporção. Porque, obviamente, em termos de sociais pode parecer interessante você não pagar por isso diretamente, aquela história do dinheiro, você não está desembolsando ali. Mas está desembolsando na hora que você vai comprar um saco de arroz, está desembolsando na hora que você vai comprar uma garrafa de água. Então isso, obviamente, mostrado para a sociedade, que é uma forma até injusta, porque todos vão pagar por um benefício que vai atingir uma pequena parcela da população, acaba revertendo essas pesquisas. A gente sempre tem esses 33, 33, 33, então é mais ou menos como a sociedade pensa com relação à cobrança por infraestruturas. E para encerrar nosso programa, está aqui a participação ao vivo do nosso amigo aqui, Adriano Santos. Adriano, obrigado pela tua participação. Adriano já mandou aqui, lascou uma crítica, que ele falou assim, as cidades paulistas estão cercadas por pedágios, o preço o maior do mundo. Ele tá na categoria aqui do pessoal que está insatisfeito, né? Se a gente analisar, tem até um relatório interessante da BCR, que é a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias. Todo ano eles fazem um relatório comparando o preço de pedágio ao redor do mundo. A gente percebe que o Brasil não tem nem o mais caro nem o mais barato. O Brasil está mais ou menos na média que é cobrado em outros países. Obviamente, depende do ponto de vista. Obviamente, em outros países você paga menos IPVA, ou não paga IPVA, ou o IPVA é ao contrário, que nem no Japão, as pessoas
pagam mais para carros mais velhos, vai ter uma salada social ali que a gente não vai conseguir fazer um critério muito objetivo, mas por mero preço, e você comparando com o poder de compra, o Brasil está na média do que é cobrado. Evidentemente é difícil falar seus dados em mãos, mas eu até recomendo quem tiver acesso aí na internet, um relatório, não sei se foi de 2012, 2013, tem até um mapa-mundi e que você tem os preços dos pedágios ao redor do mundo. Pois é, olha aí. Sandra vai apresentar agora para vocês uma obra aqui que fala, você que está querendo se aprofundar na questão das concessões, das rodovias pedagiadas. Eu tenho a solução, olha aí. O livro do André, então, do nosso entrevistado, Direito da Infraestrutura, a Perspectiva Pública. Olha que interessante. Infraestrutura, tarifa, serviço público, PPP, concessão, planejamento, orçamento público, China, transporte, energia, saneamento básico, telecomunicações. É muito legal, olha aí. Quartier, é isso, a editora? Então tá aí, então tá indicado o livro do André. Parabéns, viu, André? Bom, a Sandra também tem aqui o entrevistado na nossa próxima semana e vai contar para vocês agora. No próximo Urbanview, nossa conversa é com Paula Faria, sócia-diretora da Sators, empresa de comunicação e eventos, responsável pela Airport Infra Expo e a Aviation Expo. O evento reunirá entre os dias 17 e 19 de setembro players e especialistas nacionais e internacionais para a discussão dos próximos passos do setor. E você fica por dentro de tudo isso no próximo Urbanview, da próxima quarta-feira, dia 27 às 17h15, aqui na AltV no Urbanview. Eu te vejo lá. Muito bem, tivemos mais uma conversa bastante proveitosa aqui com o mestre e doutor em Direito, André Castro Carvalho, titular da área de Infraestrutura e Regulação da Queiroz Cavalcante Advocacia. André, agradeço muitíssimo mais uma vez a sua presença aqui no Urbanview, nessa nova edição aqui. Convido desde já quem está nos assistindo a rever, que nem falei, o programa que nós fizemos no início desse ano com o André, e agradeço mais uma vez a sua presença aqui. Bom, eu agradeço, é sempre um prazer estar aqui discutindo esses temas que minha paixão de profissional é assim, uma grande oportunidade. E que interfere na vida, Parabéns, na vida de todos nós, né, Sandra? Com certeza. Muito bem, o Urbanview volta quarta-feira que vem às 17h15 com mais uma edição ao vivo. Até lá.